Quando um ser humano nasce, traz consigo não apenas a herança genética, mas também a herança epigenética, que advém de várias gerações passadas, incluindo os padrões comportamentais e boa parte dos registros emocionais dos seus ancestrais. Esses registros ficam armazenados no inconsciente, sendo ativados a partir de gatilhos ou situações específicas. Em termos energéticos, carregamos aspectos das emoções, do que foi vivenciado pelas gerações passadas, incluindo as histórias de sofrimentos, as exclusões, os diversos imigrantes que, na grande maioria, deixaram entes queridos e muitas coisas boas para trás. E isso pode, de alguma forma, reverberar, né? Esse sofrimento pode reverberar na forma de emaranhamento na geração presente, né? E se não for tratado, nas gerações futuras também. Algumas pessoas conhecem grande parte da história dos seus ancestrais e outras não. A forma como eles vivenciaram suas jornadas, como sofreram, como amaram, como tiveram sucesso ou fracasso, como superaram suas dificuldades, reflete direta e indiretamente na geração presente e também nas gerações futuras, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. E não é uma regra que todo mundo vai seguir esse padrão. Algumas pessoas, por sensibilidade, por sintonia, por afinidade, podem se vincular a um determinado emaranhamento e outras não. E também não existe uma regra que fala que todas as gerações vão sofrer com uma determinada característica, né? Seja um aspecto financeiro, emocional ou até na saúde. Os aspectos que envolvem quais as gerações irão sofrer ou não sofrer, não tem como a gente estar precisando, mas é interessante observar que, em algumas situações, esses ciclos repetitivos pulam uma ou duas gerações. Então, muitas pessoas fazem constelação e perguntam, mas não tem ninguém da minha família com tal situação? Pode ser decorrente de aspectos que aconteceram em 3 ou até mais gerações passadas, né? Então, essa ressonância, esse padrão, ele faz com que haja uma tendência inconsciente, né, da repetição do que aqueles ancestrais sofreram, do que aqueles ancestrais vivenciaram. Como eu falei, mesmo que não haja conhecimento consciente do que aconteceu, ou o que passou na história daqueles ancestrais, né? Então, esses são aspectos que ficam gravados na memória coletiva do sistema familiar e muitas vezes repetidos de forma inconsciente. E quanto maior a similaridade de características e histórias entre os membros do sistema atual e dos sistemas passados, maior será a ressonância com o campo morfogenético, refletida através das atitudes, pensamentos, sentimentos, ações e decisões no tempo presente, fazendo com que haja o compartilhamento dessas características nas decisões e respectivas consequências, gerando em muitos casos a repetição dos ciclos negativos. Segundo Bert Hellinger, a repetição dos ciclos negativos acontece devido a uma espécie de fidelidade sistêmica que atua de forma inconsciente e, através da constelação, é possível evidenciar os emaranhamentos ou conexões simbióticas, tornando-as visíveis, ou seja, conscientes, ao cliente sendo constelado. Por isso que durante a constelação é muito importante que o constelado olhe para o campo, seja um campo com pessoas, seja um campo com bonecos, com chapéus, com sementes, cristais, com tecidos, enfim. O olhar consciente do constelado para uma certa situação faz com que haja toda uma ressignificação, uma movimentação nos aspectos que até então estavam influenciando negativamente, né, através das decisões, através dos padrões errôneos, aquela pessoa. Ou seja, ao tornar consciente os aspectos dos quais o constelado estava sendo vítima, né, de forma inconsciente, essa conscientização já auxilia imensamente na ressignificação, na superação daquele aspecto. Não é regra que apenas uma visualização, um único emaranhamento é a causa raiz de algum padrão. Muitas vezes é necessário estarmos abordando mais de um emaranhamento ou até mais de um tema para sanar uma determinada situação. E essa observação dos movimentos dentro do campo da constelação deve ser realizada sem julgamento, sem raiva, sem crítica, ou seja, sem energias de falta de amor. Isso porque os aspectos que desencadearam os conflitos no sistema familiar, na grande maioria das vezes, são decorrentes de energias de falta de amor. E para sanar esses emaranhamentos, é necessário olhar para a situação passada com benevolência, com bondade, entendendo que cada um fez o que fez porque é o melhor que sabia, com o que tinha, com o que podia, né? Então, quando a gente tem essa consciência, é onde acontece a superação, a libertação daquele padrão negativo.
E é na frequência da energia do amor, né, que acontece a superação, o entendimento, a libertação dos ciclos repetitivos negativos.